Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou conversar sobre um livro aqui com vocês que eu li agora no finalzinho de 2018. Queria ter lido há mais tempo, afinal de contas o livro foi lançado no ano passado também, só que não me foi possível. Então aguardei aí uma folguinha para poder fazer a leitura de Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha. Bom, pessoal, a Marta Batalha é uma escritora que eu já conhecia, porque acho que alguma indicação aí eu li um outro livro dela, que era A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Um livro maravilhoso, eu adorei, e também cheguei aqui, né, com muita expectativa nesse segundo lançamento dela. Muita expectativa, mas não foi tanto assim o que eu esperava, porque eu esperava muita coisa. Não quero dizer com isso que o livro não seja bacana, tá? Ele é bem interessante também. Bom, vamos primeiro conversar aqui rapidinho sobre a Marta Batalha, né? Marta Batalha, gente, ela é uma escritora que nasceu em Recife, depois ela vai para o Rio de Janeiro, passa um tempo lá, né, da sua vida, finalmente cursa um mestrado em Nova York e até hoje mora com o marido e os filhos nos Estados Unidos. Nunca Houve um Castelo é um romance de uma saga familiar, né? Aqui nós encontramos a história de uma família em 3 gerações, para ser mais específico. E ele começa exatamente ali pelo comecinho, bem comecinho do século XX, chega até 2008. Então vocês vejam bem que aqui dentro nós encontramos mais de um século de histórias, pode-se dizer assim. A primeira geração do livro é formada por Johan e Brigitta. Johan, eles vêm do exterior, né? E o Johan se torna cônsul da Suécia, no Brasil, e a Brigitta, ela precisava de lugares, assim, de um lugar melhor para viver, porque ela escutava vozes, e vozes que a influenciavam a fazer determinadas coisas, e criava ali um mal-estar. Pois muito bem, eles vêm para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro naquele momento era a capital do Brasil, né? A gente está falando do começo do século XX. E uma vez no Rio de Janeiro, hospedam-se no hotel e precisam decidir onde é que eles vão residir. Pois muito bem, ao que tudo indica, foi graças a um mergulho na praia de Ipanema que escolheram fixar moradia naquele lugar. E, como se não bastassem construir uma casa, acharam pouco e construíram um castelo. Pois é, um castelo. Não era qualquer castelo, nós tínhamos ali detalhes renascentistas, medievais e até mesmo orientais. Do casamento deles nascem 3 filhos, Axel, Vigo e Nils. Axel e Vigo, eles vão se aventurar pelo mundo e somem do romance. Nils permanece. Então Nils forma a segunda geração do romance, que é tratada de modo muito breve, porque eu acho que o objetivo da autora era chegar na terceira geração, que é onde se passa, né, boa parte do objetivo dela, penso eu. E aí o Nils se casa, e do casamento do Nils vai nascer o Otávio, o chamado Tavinho. Ele era popularmente conhecido como Tavinho, um rapaz bonito, alto, muito conhecido, inclusive pelos bares de Ipanema, e aquele moço que as mulheres costumavam correr atrás. Acontece que Tavinho se casa com uma moça chamada Estela, e nós também temos um capítulo destinado a uma genealogia da família de Estela, né? O romance está cheio dessas explicações genealógicas aí. E aí, quando Tavinho se casa com Estela, nós chegamos finalmente à terceira geração do romance. Bom, esse casamento ele se dá ali por volta dos anos 60. E quando a gente fala de anos 60, a gente tem uma ambientação histórica muito particular, não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, né? Se a gente olha para o mundo, o que a gente tem em 68? Tem maio de 68, né? A gente tem uma revolução sexual que está causando aí mudanças nos costumes e mudanças muito relevantes em termos de Ocidente. Quando, por outro lado, a gente vem para o Brasil, a gente está pensando aqui os anos 60 a partir de 64, golpe militar, né, ditadura, opressão. E a Marta Batalha, ela coloca isso no romance. Me parece uma preocupação muito válida, porque a partir do momento que ela faz isso, ela dá ao romance um ar de realidade muito forte.
E aí a gente vai ter aqui, dentro desse contexto de ditadura, menção à opressão. A gente vai ter um personagem aqui que ele sofre tortura da ditadura militar. A gente vai ter aqui menção também ao assassinato de Kennedy, de Martin Luther King. A gente vai ter menção ao assassinato do Edson Luiz, que, se você não sabe, foi um estudante assassinado pela ditadura militar, o que gerou uma onda de protestos muito abrangente na cidade de São Paulo, ali no final dos anos 60. Uma das frases que era dita, por exemplo, quando aconteceu esse assassinato, era: matar um estudante, podia ser seu filho. Pois muito bem, a Martha Batalha ela faz, é claro, uma pesquisa sobre isso e envolve os personagens nessa trama. Inclusive, antes que eu esqueça, há personagens que estão aqui no romance que de fato existiram. Isto é dito pela autora ao final do livro, tá? Não só personagens, como o próprio castelo. O castelo que ela menciona, inclusive há uma foto aqui no livro, esse castelo de fato existiu. Só que daí ela pega esses personagens e constrói essa história dela, né? E aí, gente, uma outra questão que também é abordada aqui no romance, aí, mais pelos anos 80, é a questão da AIDS, né? Ela faz aqui, ela dá a entender, melhor dizendo, o modo, né, como a imprensa noticiava a AIDS naquele momento, de uma maneira muito deturpada, muito estereotipada e até mesmo preconceituosa. Então, eu acredito, né, não sei se é porque eu sou historiador, que esse exercício que ela faz é muito interessante porque nos permite situar os personagens dentro de uma trama e espaço temporal. E aí a gente, é claro, vai construindo aquilo na cabeça de uma maneira mais, me parece, sólida, entende? Bom, e aí a história de Tavinho e Estela se dá a partir dos anos 60, eles constituem, né, um casal assim, uma típica família de classe média, né? Porque se por um lado nós temos essa revolução dos costumes, por outro, gente, Estela é aquela moça assim, bem típica da classe média brasileira, né? O que é que ela está preocupada? Ela está preocupada, por exemplo, com o almoço que ela vai oferecer para a sogra e para o sogro. Ela está preocupada, por exemplo, com a prataria da casa. Ela está preocupada com a decoração do apartamento. Ela está preocupada em quais as atividades ela vai pedir para a secretária que trabalha para ela na casa dela executar. Ela está preocupada, inclusive, em formar essa moça, né, essa secretária dela, para executar as atividades da melhor forma possível e atendendo a uma série de regras de etiqueta, digamos assim. Então, assim, nós temos essa relação de alterações que estavam se dando ali naquele contexto, mas que, por outro lado, no espaço privado as coisas ainda não aconteciam dessa forma, tal como se pregava essa alteração dos costumes. Até porque, né, gente, a gente sabe que essas coisas levam tempo. Né? Os costumes eles vão se alterando aos poucos, não é do dia para a noite que isso acontece. Bem, pessoal, estas são as minhas impressões, né? Muito breve aí sobre Nunca Houve um Castelo. Caso vocês tenham interesse em ler o livro, eu recomendo a leitura, mas recomendo mais ainda o romance anterior dela que eu tinha falado aqui no começo do vídeo. Tá bom? Quero agradecer sua participação aqui no canal, quero pedir que você se inscreva caso não seja inscrito, que você dê um like, porque isso ajuda, sobretudo quem está começando. E, é claro, me segue aí no Instagram, porque aqui e acolá eu posto umas coisas interessantes por lá também. Tá ok? Muito obrigado, gente, um grande abraço.